E aí galera, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero agradecer por mais uma meta que a gente bateu aqui no canal. Agora são 100 mil inscritos. A nossa família tá ficando muito grande e realmente tudo isso é inacreditável. É muito incrível saber que isso está tendo um resultado positivo e que de alguma forma eu tô tendo a oportunidade de ajudar vocês. Então só tenho que agradecer por essa marca e profetizar que daqui pra frente a gente vai crescer muito juntos. Nessa nova etapa do canal eu vou abrir novos horizontes e vou trazer muita coisa pra gente, vai ser bem legal. Como vocês me pedem bastante, eu vou estar trazendo vídeos dessa parte clínica da universidade. Próximo semestre vai ter muita coisa legal, eu vou ter minha primeira clínica, meu primeiro estágio, vou ter cirurgia, radiologia, então eu vou trazer muita coisa dentro da universidade pra aqui pro canal. Eu tenho outra novidade que eu ainda tô tentando me acostumar com ela, que é com relação ao Enem. Eu tô pensando em fazer o Enem novamente ano que vem, e mais do que isso, me preparar junto de vocês. Eu realmente não tenho mais nenhuma meta com o Enem, mas nos preparar junto eu acho que seria bem enriquecedor. E como eu falei, eu ainda tô inseguro com essa ideia, porque ano que vem vai ser um ano muito importante lá na universidade. Eu vou estar pagando muitas matérias importantes lá e eu tenho medo do impacto disso na minha profissão. Mas eu tô assim me acostumando com a ideia e em breve eu trago novidades pra vocês. Então galera, eu prometi esse vídeo há um bom tempo e hoje aqui estou eu. O Enem esse final de semana, o tempo ele realmente passou bem rápido e são nesses momentos que a gente vê como a vida ela é breve e como tudo está em constante mudança. Para muitas pessoas esse vai ser o primeiro desafio, para algumas isso é só mais um desafio, mas saibam que daqui para frente vai ser apenas isso. A cada desafio vencido vai ter um maior e a vida não para. Então eu quero dizer antes de tudo que vai dar certo. Eu também quero dizer que vocês não tenham medo de nada, porque vocês fizeram o que tinha de ser feito. Só vocês e Deus sabem como esse ano ele foi difícil e cada pessoa tem uma realidade. Então se tu se dedicou e fez o teu melhor dentro dessa realidade, não se preocupa não, que vai dar certo. Eu lembro muito bem de cada madrugada que eu passei sem dormir e das incertezas que estavam ao meu redor. Realmente é muito difícil, é uma pressão muito grande e muitas vezes a gente acha que não é capaz, mas hoje eu tô aqui pra dizer que valeu muito a pena. Cada noite dessa que eu passei sem dormir teve um peso enorme pra minha vitória. E se conseguir vencer com esse nosso esforço, é a melhor sensação que a gente pode sentir nessa terra. Daqui a um tempinho vocês vão saber do que eu tô falando, esperem. Então vai dar tudo certo, acreditem em vocês e no potencial de vocês. Já deu certo, na verdade. Mas voltando para o foco do vídeo, hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pediram muito. Hoje eu vim falar sobre as minhas estratégias para resolver a prova. Então, como a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, a prova é uma maratona. A gente não tá indo para um passeio, num parque, numa manhã de domingo. Não. O Enem é sim uma maratona e para estar à frente dessa prova a gente tem que ter estratégia. A gente deve saber trabalhar com essa prova e tem que conhecer alguns pontos para poder vencer ela. Então hoje eu vim aqui exatamente para isso, para falar minhas estratégias para resolver essa prova. Então, bora lá. Antes de qualquer coisa, tentem ser o primeiro a chegar na sala. A prova começa antes de dar o play no tempo e a estratégia para responder ela começa aqui. Então tentem chegar no local de prova bem antes de abrir os portões e quando chegar na sala, escolham um local que vocês se sentem mais à vontade para fazer a prova. A partir do momento que vocês decidirem onde vão sentar, a estratégia começa. Quando vocês sentarem naquela cadeira linda e maravilhosa, passem tudo o que vocês lembram para a folha de rascunho. Na verdade não é tudo. No primeiro dia vocês transcrevam aquele modelo de redação para o rascunho e todo e qualquer tipo de alusão que vocês lembrarem. Já no segundo dia vocês passem apenas as formas que vocês lembrarem para aquela folha de rascunho. Tudo isso ajuda a gente bastante em dois critérios basicamente. O primeiro, logicamente, é o tempo. A gente vai ganhar muito tempo fazendo isso. E eu não sei se é a primeira vez que vocês fazem um Enem, mas quando aquela mulher fala, pronto galera, pode começar, o nervosismo ele toma conta da gente de uma forma que não dá pra explicar. E muitas das vezes pode acontecer o que é um dos maiores pesadelos, o branco. Por conta desse nervosismo, possa ser que tu esqueça alguma coisa. Então lembrem sempre que a prova começa antes de dar o play no tempo. Outro ponto que é extremamente essencial, escolham duas canetas para fazer a prova. Uma com a ponta muito grossa e outra com a ponta muito fina. Parece viadagem, mas não. Realmente dá uma diferença gritante no resultado do texto da gente. Quem estudou redação comigo observou que geralmente a redação ela fica muito grande. E realmente ela fica. Então necessariamente você tem que saber escrever aquele texto enorme com a caligrafia bem pequena. Inclusive é necessário treinar isso antes, saber quantas linhas a tua redação geralmente consome e tentar escrever aquilo com a caligrafia pequena. Se tu usar uma caneta de ponta grossa para escrever aquela redação que tu fez com a caligrafia bem pequenininha, tu vai ver o caos que fica. É extremamente difícil escrever uma caligrafia pequena e legível com uma caneta grossa. Para fazer a redação, eu indico bastante essa caneta Tris 0.7. Das canetas que eu já tive contato, para escrever a redação do Enem, é a melhor caneta. Então eu sempre utilizo a caneta de ponta fina para escrever a redação e sempre tento deixar a acentuação e pontuação bem definida. Não faça o tracinho pequenininho, uma vírgula pequenininha. Não, faça bem marcada mesmo, para o corretor saber que ali tem uma vírgula, ali tem um acento agudo, tem um acento circunflexo, então faça isso bem definido. Já a caneta mais grossa tu utiliza apenas para marcar o gabarito ou para dar ênfase a alguns termos. Agora eu vou falar das minhas estratégias para realizar a prova propriamente dita. Antes de tudo, eu vou falar isoladamente da redação. Eu vou fazer isso porque há muitas peculiaridades nessa área e eu quero comentar todas elas. Independente do que tu queira fazer na tua vida, a redação ela é
prioridade. Então eu sempre mesmo começo por ela. Como eu já falei, eu pego aquele modelo, aquela estrutura que eu construí e desenvolvi durante todo o ano e passo para a prova. Esse é o primeiro passo. Assim que a direção de sala entregar a prova e dizer, pronto meu filho, tá valendo, eu respiro forte, falo, meu Deus, chegou o grande momento, chegou o grande dia de eu destruir essa prova. Então eu abro a prova, corro para aquela página que contém a proposta de redação e a primeira coisa que eu faço é ver essa proposta do tema. Eu vejo ele, escrevo no centro da folha e tento entender ele. Esse é o ponto mais importante. Entender o tema, ver o que ele realmente quer da gente. Os temas de redação, como eu já falei, são cortes de uma temática central. Logo, eles são bem delimitados e a gente tem que entender bem essa delimitação. Eu faço isso logo no primeiro contato com a prova porque é aqui onde a maioria das pessoas erram, porque não entendem o tema da redação e começam a dissertar sobre ela. O tema de 2015, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Não é pra gente falar das mulheres que estão sofrendo agressões, é pra gente falar sobre a persistência, sobre o porquê de acontecer tanta violência, mesmo com tantas leis que visem a diminuição dela. Então entender o tema tem que ser a primeira coisa que a gente faz. Só de fazer isso, entender o tema, a gente já ganha 200 pontos na redação, o que é bem interessante. Muitas pessoas me perguntam como argumentar na redação do Enem, e esse é o segundo passo. A partir do momento que eu entendi o tema da redação, eu puxo várias setas dele e começo a descrever as causas ou consequências daquele problema. Essas causas ou consequências serão os nossos argumentos. Como assim, Felipe? Só para vocês entenderem melhor. Quais são as causas da persistência? Um exemplo pode ser o patriarcalismo e o conservadorismo, que estão intrinsecamente ligados à sociedade. Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo ele sempre esteve presente. Então, como consequência disso, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Então, isso pode ser uma causa para essa persistência. Outra causa, Felipe, a ineficácia das leis. Como a violência ela é alta e existe uma enorme burocracia, os casos denunciados e julgados são pequenos. Então, por conta disso, os casos de violência ainda continuam acontecendo. Deu para entender mais ou menos? Agora vamos para as consequências. Qual é uma consequência desse problema? Traumas psicológicos, por exemplo. Infelizmente, essa cultura machista que a gente está inserido dissemina valores de culpabilização da vítima. Então, muitas vezes, aquela mulher se cala porque ela pensa que é culpada pela violência que ela sofre. Outro exemplo de trauma. A mulher que ela sofre alguma agressão, seja ela física, psicológica, ela vive um medo constante de estar fazendo alguma coisa que não agrada o parceiro. Isso são apenas exemplos e eu gasto pelo menos 10 minutos pensando nisso, nas causas e nas consequências daquela problemática que o tema traz consigo. A partir do momento que eu faço isso, que eu listo vários argumentos, eu escolho os 2 melhores argumentos e dou desenho à minha redação. Eu não tinha passado daquele modelo para minha prova, então eu faço a construção do argumento, coloco dentro daquele modelo, crio a minha solução, a minha intervenção e deixo a redação lá, quietinha no canto dela. Eu tento fazer a redação no menor tempo possível porque a gente tá em maratona. E é sempre bom a gente lembrar disso. Olhar para a prova como se ela fosse um quebra-cabeça e a gente tivesse que montar ela naquele tempo. Nada de ficar mole com um lápis na boca, olhando para a prova. Tem que fazer a prova com raiva, querendo destruir ela mesmo. Então eu faço a minha redação bonitinha e quando eu acabo ela, eu corro para responder a prova, que já eu falo como é que eu resolvo a prova. Então eu respondo a prova parcialmente e só depois eu volto para ler a redação novamente e passar para a folha de redação. Nunca, de maneira alguma, passe a redação instantaneamente para a folha de redação, porque muitas vezes a gente só consegue encontrar um erro a partir do momento que a gente lê ela depois de algum tempo. Outro motivo é porque ao responder as questões da prova propriamente dita, se tu encontrar algum sinônimo para alguma palavra que está repetida no teu texto, tu pega aquela palavra e substitui na tua redação. Isso também funciona para conectivos. Se tu vê que está repetindo muito conectivo, corre para os textos da prova e retira de lá. Beleza? O outro motivo é que há algum tempo eu venho percebendo algo que eu nunca falei para vocês antes. Eu não sei se é proposital, mas na maioria das provas do Enem, há questões que abordem diretamente ou parcialmente o tema da redação. Ou seja, na prova há questões que se relacionam com a temática da redação. Como assim, Felipe? Eu vou continuar com o exemplo que eu tô dando. Em 2015, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Dentro da prova daquele ano, tinha uma questão que tinha como base uma frase da escritora Simone de Beauvoir. Até aí, normal. Mas o que acontece? O contexto daquela questão se relacionava diretamente com o tema da redação. Mas, beleza. E qual o impacto disso? Se na prova que tu estiver fazendo, tiver alguma questão abordando isso, tu pode pegar aquela alusão utilizada na questão e utilizar no teu texto. Como exemplo disso, eu trouxe uma redação que foi nota 1000 no Enem 2015 e que utilizou dessa mesma ferramenta. Então não passem a redação instantaneamente para a folha de rascunho. A própria prova, ela dispõe de muitas ferramentas que podem ajudar a gente. Ótimo, falei da redação e agora eu vou falar da minha estratégia para responder a prova de uma maneira geral. Como eu falei, saber resolver e ter estratégias para a prova é muito importante. Se tu quiser um curso concorrido e chegar na prova fazendo linguagens para depois ir
ir pra humanas e deixar a redação lá pro finalzinho, tu tem que ter noção que tu tá se suicidando. Então ter estratégias pra resolver a prova faz sim parte da preparação. Antes de tudo, eu tenho que saber de duas coisas. Qual é o curso que eu quero, ou pelo menos qual a área que eu quero, e qual a universidade que eu quero estudar. É necessário saber isso, porque isso é a base para montar a nossa estratégia. A partir do momento que a gente souber o que quer fazer e onde quer estudar, a gente deve saber qual a forma de avaliação que aquela universidade utiliza. Basicamente, existem dois métodos de avaliação: a média aritmética e a média ponderada. Qual é a diferença entre elas, Felipe? As universidades que utilizam média aritmética vão pegar o resultado da tua prova, vão somar todas aquelas tuas notas e vão dividir por 5. Ou seja, todas as notas terão o mesmo valor. Nenhuma nota será mais importante, ou seja, vai ter um peso maior do que a outra. E já a média ponderada ela é diferente. Naquelas universidades que utilizam esse método de avaliação, as áreas da prova que tem maior relação com o curso que tu tá querendo vão ter um peso maior. Por exemplo, meu nome é Felipe e eu tô querendo estudar Direito em uma universidade que adota média ponderada. Nesse caso, a redação, as provas de humanas e de linguagens devem ser priorizadas, justamente porque são essas áreas as que têm maior grau de relação com o curso que a gente quer. Então esse é o primeiro passo para montar a estratégia, saber o que quer e onde quer estudar. Então agora vamos para a minha estratégia de resolução. Para isso, eu vou utilizar como base o primeiro dia de prova, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. No primeiro domingo, a gente vai estar enfrentando a redação, a prova de linguagens e a prova de humanas. Como eu já falei a respeito da redação, ela é a minha prioridade. É o meu bebê e é com quem eu me preocupo antes de tudo. Então, primeiramente, eu faço a redação. Entretanto, ainda sobram as áreas da prova propriamente dita, que nesse exemplo são humanas e linguagem. Se a universidade que eu quero estudar utiliza média ponderada, eu vou priorizar a matéria que tem maior peso e automaticamente maior relação com o curso que eu tô querendo. Então imagina que eu quero medicina. Na maioria das universidades que utilizam média ponderada, medicina, odontologia terão como matérias de maior peso natureza, linguagens e redação. Então se eu quero medicina e linguagens tem peso maior do que humanas, minha prioridade vai ser linguagens. Logo, a área que eu vou priorizar vai ser a que tem maior relevância para ingressar no curso que eu quero. Então como eu respondo à prova? Eu respondo aquela área que tem maior prioridade pro meu curso até eu perceber que eu tô cansando. Quando eu perceber que eu tô um pouco cansado, eu paro, respiro, vou até a outra matéria que tem um peso menor, respondo 5 questões no máximo e volto para a área que tem maior prioridade pro meu curso. Eu vou fazendo isso até terminar a prova que tem maior peso para mim. A partir do momento que eu terminar aquela prova que tem maior peso para mim, eu passo aquelas questões para a folha de gabarito e após fazer isso, eu dedico o tempo que eu ainda tenho para responder as questões que faltam da outra área. No primeiro dia, antes de ir para as questões que sobraram daquela área que tem menor peso pro meu curso, quando eu passar as questões pro gabarito, eu corro e passo aquela minha redação a limpo para a folha de redação. Após fazer isso, eu dedico o tempo que eu ainda tenho para responder as questões que faltam da outra área. Eu acho essa a maneira de resolução mais eficiente, porque deixar questões da matéria mais importante para o teu ingresso na universidade para o final é muito perigoso. Como a gente sabe, o tempo é um problema para essa prova. Imagina se não der mais tempo, tu vai perder questões justamente daquela área que tem maior peso? Não, né? Sem falar que eu não sei se vocês ficam até o final. Eu particularmente só saio de lá quando já estão chamando a justiça para me tirar, polícia me puxando, tomando minha prova, eu, não, minha prova. Nesse final do tempo de prova, a gente perde muito facilmente a concentração por conta do fator tempo. Então, inevitavelmente, a gente não consegue destinar toda a nossa atividade cerebral para se concentrar na prova. A gente não consegue fazer isso porque vai ter muita coisa acontecendo ao nosso redor. Prova para acabar, o tempo cada vez mais curto, passar aquelas questões pro gabarito. Enfim, é muito perigoso fazer as questões que tem maior peso pra gente por último. No entanto, se a universidade que eu quero ingressar utiliza média aritmética, o esquema é outro. Como todas as áreas têm um valor igual, a gente vai priorizar aquelas áreas que dão maior nota. E quais as áreas que dão maior nota, Felipe? Redação, em primeiro lugar. Logo após a redação vem matemática, que inclusive em alguns anos obteve nota maior do que a própria redação. Então se tu acertasse todas as 45 questões, tu tirava uma nota maior do que 1000 nessa área. Então vem a redação, após redação vem matemática, após matemática tem a nossa amiga natureza, seguida de humanas e por último, linguagens. É muito importante a gente seguir e ter noção dessa ordem para criar nossa estratégia. Em matemática, por exemplo, no último ano eu acertei cerca de 34, 35 questões e fiquei com média de 814. Eu acertei o mesmo número de questões em humanas e tirei 705. Então entender que existem áreas que dão uma pontuação maior e saber quais são elas é muito importante para a gente criar nossa estratégia de resolução. Então nesse caso, no primeiro dia de prova, a gente deve priorizar a redação, sem dúvidas, e a área de humanas. Essa é a prioridade. Já no segundo dia, a gente deve priorizar matemática. E a gente deve lembrar sempre que priorizar não é fazer apenas aquilo e tchau. Priorizar é apenas dar uma atenção maior. A gente deve e vai fazer absolutamente tudo. Estão escutando,
né? Beleza, Felipe, eu entendi. Mas como a gente responde? Exatamente do mesmo jeito. Faz a redação bonitinha, depois faz humanas até cansar. Quando cansar, faz 5 questões de linguagens e volta para humanas. Quando terminar humanas, passa as alternativas para o gabarito e passa a redação para a folha de redação. E aí sim, volta para fazer linguagens. No segundo dia de prova, a gente vai realizar a prova de natureza e de matemática. São 2 áreas que são extremamente importantes e a estratégia de responder é outra. Para responder essas 2 provas, eu utilizo essa proporção. Eu respondo 15 questões de matemática e 10 de natureza. 15 de matemática e 10 de natureza. Como são informações que estão localizadas em áreas distintas do cérebro, alternar ajuda muito a fazer a prova de maneira mais tranquila, porque enquanto a gente utiliza uma parte do cérebro, a gente descansa a outra. É importante eu falar também que tu deve priorizar o que tu mais sabe. Se a matéria que tem maior peso pro teu curso é natureza, mas tu só sabe matemática, faça matemática. Não perca tempo e nem pense 2 vezes. Outra estratégia que a gente tem que tatuar na testa e que tem que lembrar dela sempre é que se tu vê uma questão com um assunto que por qualquer que seja o motivo tu nunca viu, nem perca tempo lendo. Pula ela e deixa pra fazer por último. Outro tipo de questão que a gente também deixa pra fazer por último é aquela questão que a gente sabe sim resolver, mas que leva muito tempo. Nesse caso, vocês marcam um xizinho na questão e volta pra fazer ela mais tarde. Ano passado, na prova de matemática, tinha uma questão que eu lembro muito bem que exigiu isso de mim. Eu sabia responder ela, sabia todo o caminho que eu tinha que percorrer e sabia que eu ia levar mais de 5 minutos pra resolver ela. Então eu só marco o X e sigo firme. Ao término da prova, se houver tempo, eu volto e faço ela. Outra dica pra finalizar, galera, é que vocês desconfiem de tudo antes de marcar no gabarito, mas não se tornem neuróticos. Muitas pessoas acham que aquilo que é fácil pra elas e que elas realmente sabem a resposta é uma pegadinha. Então o cidadão sabe a resposta, mas por achar que é uma pegadinha, marca uma alternativa que nunca nem viu na vida. Puta merda, que questão difícil. Será que é a cabeça ou é o rabo? Não, deve ser o rabo mesmo. A banca ela é treinada pra não fazer pegadinhas. Então se tu estudou aquele assunto e acha que determinada alternativa tá certa, marca ela. Então, basicamente era isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou deixar aqui meu Instagram, porque próxima semana, na semana que antecede a prova de matemática e de natureza, todos os dias eu vou postar uma dica e um macete com relação à prova de matemática. Então fiquem de olho lá. Então era isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu!